Muitas pessoas se queixam dizendo que não têm objetivos na vida, que não sabem o que fazer. Eu também já passei por fases assim, onde eu olhava para todos os lados e não sabia o que fazer. Eu cobrava de mim ter um objetivo, mas eu não tinha. Eu queria um objetivo, mas não o tinha. Mas lentamente eu fui me ajeitando na vida. É assim. Em algumas questões nós não podemos ter pressa. Algumas pessoas têm um objetivo muito cedo, outras demoram mais tempo para alcançá-lo, porque um ser humano não é como o outro. Cada ser humano tem o seu próprio tempo e isso precisa ser respeitado por ele. O problema é que nós vivemos numa época onde se exige demais do indivíduo. Aos 15 anos, ele já precisa saber o que quer fazer da vida. Mas isso é saudável? Isso é algo natural? Isso é algo natural? Vamos partir desse ponto. Porque a vida ela precisa seguir uma naturalidade. As coisas precisam surgir naturalmente, no tempo certo. Os frutos eles não se desenvolvem do dia para a noite. A árvore ela floresce, a flor cai, surge o pequeno fruto, ele leva meses para se desenvolver, depois lentamente ele vai amadurecendo dia após dia. O fruto não se forma do dia para a noite, mas ele é resultado de um processo. E assim também é a nossa vida, assim também é com os nossos objetivos. Um objetivo ele não surge do dia para a noite, sem a vivência, sem a experiência, sem o autoconhecimento, sem o desenvolvimento espiritual, sem que o indivíduo preste atenção em sua vida interior, porque o problema é que muitas pessoas prestam atenção apenas nas tendências externas, naquilo que os outros dizem, naquilo que as tendências e os modismos apontam, naquilo que a autoajuda e a motivação vagabunda pregam, naquilo que as religiões dizem ser o certo. E tudo isso acaba desorientando o ser humano, porque ele não presta atenção em si próprio. O indivíduo precisa partir de um território que lhe é familiar, que é o seu verdadeiro eu, o seu espírito, o eu interior. Quando o indivíduo tem conexão com o seu espírito, os objetivos surgem lentamente, mas são objetivos fluidos, objetivos que têm uma flexibilidade. Aqueles objetivos racionais que o ser humano se impõe, eles são inflexíveis e eles quebram muitas vezes. E nada na nossa vida deve ser rígido. Nós precisamos buscar por uma fluidez, porque a vida na sua naturalidade é fluida. Os seres humanos é que engrossaram o caldo da vida por causa do seu racionalismo, das suas ideologias, por causa das religiões dogmáticas, dos modismos, das tendências. Os próprios seres humanos estragaram a sua vida. E em meio a uma vida estragada, os indivíduos querem ter objetivos. Mas como ter objetivos de fato em meio a uma vida estragada, sedimentada, rígida, sem movimento, sem autoconhecimento, sem espiritualidade? Então é preciso levar isso em conta. Se o ser humano quiser ter objetivos de fato, ele precisa despertar espiritualmente. Ele precisa se conhecer para que possa eleger alvos e objetivos conscientemente, sem seguir tendências. Porque hoje o mercado diz que aos 15 anos, aos 18 anos, aos 20 anos, ao máximo, o ser humano precisa saber o que ele quer. E se aos 35 ou 40 anos ele não tiver alcançado a sua meta ou os seus objetivos, o indivíduo está perdido, que ele vai ser chutado pelo mundo, pelo mercado de trabalho. Sim, de certa forma é assim.
Porque estamos vivendo num mundo cruel, né? Onde as pessoas elas não têm mais amor em seus corações. Se fala tanto de solidariedade, as pessoas têm religiões, as pessoas falam tanto disso, daquilo, mas não têm amor em seus corações, né? As pessoas não são humanas hoje, elas são desumanas, né? Então, existe sim uma série de cobranças e o indivíduo precisa alcançar o sucesso cedo, mas isso é uma imposição desse mundo terreno, desse mercado de trabalho terreno. Não é uma lei espiritual isso, né? Não é uma lei natural, não é uma lei universal. Isso não constitui a vontade de Deus, porque segundo a vontade do Criador, cada dia é um novo dia para nós seres humanos, uma nova chance, uma nova possibilidade para que nós possamos resgatar os nossos erros do passado e reiniciarmos a nossa caminhada de forma mais consciente. Então, é preciso se desprender de todas essas exigências externas que os outros nos impõem, né? Sempre tem alguém querendo nos impor alguma coisa, querendo dizer o que nós devemos fazer. Mas será que esse outro o faz? Será que ele não passa de um papagaio que fica repetindo o que outros dizem para ele? Então os seres humanos eles agem de forma mecânica, eles imitam, eles falam coisas que nem pensam sobre. Os seres humanos nem sabem o que falam em sua maior parte. E é por isso que nós não devemos levar a sério o que as pessoas falam. Nós precisamos identificar a nossa intuição. Nós precisamos ouvir o que existe dentro de nós. E daí agir conforme a nossa vida interior. E daí também teremos objetivos de fato. Os objetivos não são coisas que devam ser apanhadas no ambiente externo, mas dentro do ser humano. Conforme ele for se conhecendo, os objetivos eles surgem quando o ser humano se leva a sério, quando ele não apenas imita os outros, mas procura seguir o seu próprio caminho. Então os objetivos surgem no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, da forma certa como tem de ser. E são objetivos fluidos, não rígidos, né? Objetivos que se harmonizam com o movimento da vida, com a lei do movimento, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Existe a lei do movimento no universo e nós precisamos nos movimentar. Não entrar na correria da vida, porque movimento é uma coisa e correria é outra. Muitas pessoas não conseguem encontrar um objetivo porque estão afundadas na correria da vida. E não é assim. Não é deste modo que o ser humano encontra um objetivo, mas sim por meio do movimento interior. Quando ele se harmoniza com a lei do movimento, quando ele se sintoniza em algo maior, né? Nessa energia espiritual que a tudo perpassa, o ser humano precisa navegar nessa energia. Então sim, ele encontra um objetivo em sua vida, sem pressão, porque quando nós fazemos algo na base da pressão, nós erramos, porque é a nossa razão que nos pressiona, né? A razão cobra muito de nós, porque a razão se preocupa com o que os outros pensam. A razão ela é resultado dos hábitos, né, da cultura, daquilo que é estabelecido pelos seres humanos. Mas nem sempre aquilo que é estabelecido pelos seres humanos, estabelecido pelos outros, é o melhor para nós, porque cada um de nós tem um caminho próprio nessa vida. Isso não é relativismo, subjetivismo, esquerdismo, mas autoconhecimento. Eu repito isso a cada instante. Porque se o ser humano não se conhecer, ele também não vai encontrar objetivos próprios nessa vida. Ele vai tentar apanhar os objetivos que são lançados por outros indivíduos, mas que não são os seus objetivos.
Cada um precisa construir os seus próprios objetivos, ou melhor, deixar que eles despertem dentro do indivíduo, que eles brotem, que eles fluam, porque tudo precisa ser resultado de uma fluidez. A nossa vida precisa ser mais fluida. Nós estamos vivendo de forma muito engessada. De um lado temos essa tradição que engessa tudo, os dogmas religiosos, né? Essa tradição, né, que não diz nada no fim das contas. E do outro lado nós temos toda essa inversão de valores, esse esquerdismo cocô que contamina a humanidade, né? Nós precisamos sim de uma tradição, mas uma tradição viva, uma tradição que esteja em harmonia com a lei do movimento. Então sim, tudo se torna fluido e o ser humano ele encontra os seus objetivos nessa vida, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo e de forma adequada. Então isso precisa ser observado, sem pressa e sem pressão. O principal foco da vida do ser humano precisa ser o autoconhecimento, porque quando ele se conhece, ele também encontra objetivos e se sente feliz ao alcançar esses objetivos, ao realizá-los, né? O problema é que hoje as pessoas tomam objetivos alheios, até os realizam, mas não se sentem felizes, porque não são os seus próprios objetivos. São coisas apanhadas ao léu, coisas estranhas aos seres humanos. Nunca algo que é estranho aos indivíduos os tornará felizes. Algo estranho a nós nos deixa infelizes, cabisbaixos, oprimidos, melancólicos, tristes, desanimados. As coisas precisam ter algo a ver com nós mesmos, porque somente assim poderemos alcançar a felicidade e o contentamento. Então não tenha pressa no que se refere à questão dos objetivos. Procure se movimentar, esteja alerta, esteja vigilante. É preciso estar sempre vigilante, orar e vigiar, como disse Cristo, mas praticar a vigília interior, a vigília espiritual, não aquela vigília racional, né? Tentando se enquadrar em conceitos e concepções de outras pessoas. Isso não leva o ser humano a lugar algum, porque ele próprio precisa se tornar o autor do seu destino e somente poderá se tornar o autor do seu destino se conhecer corretamente, porque o autoconhecimento é a base de tudo nessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!